Boa noite. É com alegria que estamos aqui reunidos no Centro Espírita Manuel Ferreira Neto para refletir sobre os ensinamentos espíritas. Agradecemos aos que estão presentes e aos que estão de forma online neste dia. Que este encontro seja leve, fraterno e cheio de paz, trazendo conforto e inspiração para nossas vidas. As nossas palestras estão assim compostas durante a semana, às terças e quintas. Às terças-feiras elas são feitas também as palestras, o passe, água fluidificada e o atendimento fraterno. Após esse trabalho, teremos a partir das 15h30 o serviço social, que é feito um trabalho à parte, com voluntários trabalhadores da casa. Às quintas-feiras também, com início, só que o início às 20 horas, há também palestras, passe, água fluidificada, atendimento fraterno e a evangelização. Também comentamos sempre que há livros na nossa biblioteca, tanto para fazer empréstimos, como também para ser vendidos, de vários autores espíritas. Aos sábados, há o DIGE para as crianças de 3 a 6 anos, com início às 14 horas, com os projetos e o uso de material pedagógico. Chegou o momento de ouvirmos a palavra amiga de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que nos inspira a viver com mais amor e confiança em Deus, que será lida por Ioana. Boa noite a todos. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não para este viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que protege o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridículo. Não te atormentes, face a insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Obrigada. Obrigada a você. Antes do início da palestra, vamos silenciar nossas preocupações, permitindo que a espiritualidade amiga nos envolva em vibrações de paz e amor. Com isso, a prece a ser realizada será pela senhora Denise. Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, pedindo o amparo e a proteção na realização dos trabalhos desta noite. Em especial, neste momento, quero pedir a todos que nos unamos em prece pelas vítimas de feminicídio em números alarmantes no nosso país. Que elas possam ser socorridas e amparadas pelos benfeitores e amigos espirituais e esclarecidas do porquê foram submetidas a tão duras provas. De posse desse conhecimento, posso encontrar o entendimento necessário para encontrar a paz, a serenidade e promover o perdão aos seus algozes. Que assim seja. Obrigada, Denise. Para proferir a palestra de hoje, chamamos o senhor Jorge Hamburgo. O título da palestra é Orgulho e Humildade. Obrigado. Boa noite a todos.
nossos votos de muita paz. Havíamos preparado 86 fotos para a gente começar agora e terminar mais ou menos meia-noite, mas vocês tiveram muita sorte. Houve uma desconfiguração do sistema, então não vou poder passar. Então vai ser só meia horinha. Mas o tema que vamos abordar hoje é extremamente importante e ele está colocado e foi trazido pelo Cristo numa das passagens mais belas que nós conhecemos, aonde ele sobe ao monte e ali ele professa o sermão. Este sermão nada mais é do que ensinamentos, aonde ele vai trazer a nós mecanismos para que, em observando-os, possamos elevar os nossos sentimentos, as nossas vibrações, e ao mesmo tempo vamos crescendo espiritualmente. Crescer espiritualmente nós já vamos abordar um pouquinho para frente também. Mas é importante nós identificarmos desta passagem, porque ele vai repetir um gesto, Cristo, vai repetir um gesto muito significativo, trazido por Moisés. Então, quando Moisés sobe ao monte e lá ele recebe os 10 mandamentos. Cristo, passado 1800 anos depois, repete esse mesmo ato. E ali ele traz então esses ensinamentos, as bem-aventuranças. Importante também nós refletirmos um pouco, porque os ensinos do Cristo, eles trazem diversas conotações, porque cada ato, cada ação, cada palavra tem um significado, tem uma razão de ser. Nada é colocado ali ao acaso. Então nós podemos fazer diversas associações com cada passagem que o Cristo nos apresenta. Por exemplo, por que ele fez ali ao mesmo gesto que Moisés ao monte? Por que o monte, o morro, a montanha ou a pedra, como quisermos? Ele se coloca ali numa condição de que todos possam ouvi-lo, para que todos possam perceber de que para escutar, para se chegar ao alto, necessita também de um esforço. Precisa que haja uma ação de sair da inércia. Mas também ele pode mostrar de que este caminho para chegar ao topo, dependendo do esforço, da vontade, da disposição, dependendo também qual é o caminho que nós escolhemos para chegar ao topo, porque nós sabemos que eu tenho o topo, eu posso ir por um lado, por outro, posso cortar, posso demorar. Então esse caminho nós vamos escolhendo, ou então nós vamos definindo no decorrer das nossas caminhadas. Mas também ele mostra o sentido inverso também, porque há um momento em que ele desce do morro e ele vai novamente àquela população, aquela gleba, aquelas pessoas, e se coloca ali em igual a todos eles. Então tem um momento que ele fica acima, mas também tem um momento que ele fica igual. Então, descer o morro também significa a humildade, a capacidade de descer, a capacidade de olhar o outro do mesmo nível. Descer do morro também significa que há uma possibilidade interior de visualizar aquilo que está ao seu redor por um outro ângulo. E é o que o Cristo nos faz, nos mostra. Que há pelo caminho
diversos ângulos, diversas maneiras de nós olharmos e de nós vivenciarmos esses ensinamentos do Cristo. E neste capítulo do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec vai nos trazer uma dessas bem-aventuranças, que vai falar justamente bem-aventurados os pobres de espírito. Neste capítulo, ainda Kardec vai trabalhar outros itens que nós vamos fazer pequenas pinceladas em cada um deles. É o que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Quase todos os capítulos do Evangelho, ao final do capítulo, Kardec apresenta também algumas mensagens chamadas de instruções dos espíritos. Neste capítulo, nós temos 3 mensagens importantíssimas também, trazidas por 3 grandes espíritos para fortalecer o ensinamento. Então, vamos ter lá o orgulho e a humildade e missão do homem inteligente na Terra. Esse Sermão do Monte, ele é um dos mais belos, mas também ele é um dos mais difíceis. Por quê? Porque ele faz e traz para nós ensinamentos que demandam uma mudança interior de cada um de nós. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem, ele vai trazendo as bem-aventuranças. E ao final destas palavras, bem-aventurados, porque entrarão no reino dos céus, porque conseguirão a paz. Então, ele traz ensinamentos nos mostrando que há essa necessidade de uma mudança. Porque ele fala que nós encontraremos o reino dos céus se buscarmos aquelas ações. E quando ele fala que nós atingiremos, buscaremos, encontraremos a felicidade, tem aí também nesta frase uma demanda muito importante. Falei agora há pouco no início. Existe um verbo de ação extremamente importante. Porque se eu quero ser feliz, e quem de nós não quer? Então, se nós queremos ser felizes para adentrarmos o reino dos céus, é necessário ou precisa, mas aí, entre aspas, ele coloca de que siga, faça, procure. Mas a opção, a escolha é nossa. Ele fala que se você quiser ser bem-aventurado, felizes aqueles que... Então, siga esses passos, procure fazê-lo. Agora, a decisão é nossa. A única certeza que nós temos é de que um dia nós encontraremos esta felicidade. Porque todos nós fomos criados simples, ignorantes, porém todos predestinados a encontrarmos esta felicidade. O diferencial é o tempo. Quanto tempo eu vou levar para isso? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos? Depende de cada um. Depende do esforço, da vontade, da dedicação. Mas a certeza de que eu terei que encontrá-lo, ou eu vou encontrá-lo, é que, chegado um determinado momento em que o meu sofrimento, as minhas dores, serão tão altas e tão profundas que eu não conseguirei mais ficar parado. Eu vou em busca, porque há esse movimento. Então, se eu não o faço de uma maneira consciente, mais tarde, pelas dificuldades, pelas dores, pelo sofrimento, eu vou buscar. Porque todos nós fomos criados para sermos felizes. Nós que escolhemos a angústia, nós que escolhemos, né, essa condição de ficarmos nos sentindo mal, de fazermos o mal. Então é uma escolha nossa. Então quando nós vamos entendendo desta passagem, nós vamos vendo que realmente o Sermão do Monte, ele vai falar sobre as dificuldades, sobre as atribulações da vida. Ele vai nos mostrar qual é o caminho para que nós possamos sair daquela condição.
Ele vai mostrar nesses ensinamentos que, acima de tudo, ele vai estar aqui, como o tema da palestra nos colocou, a humildade e o orgulho, duas palavras extremamente importantes de nós observarmos, que são distintas, uma mais fácil um pouco de trabalhar e outra muito difícil. Quem de nós não tem orgulho? Quem de nós não é orgulhoso ainda? Quem de nós tem dificuldade de escutar alguém falar alguma coisa? Você não devia ter feito isso. Poderia ter ido por aquele caminho. Todos nós ainda temos essas dificuldades. Então, este caminho que nós escolhemos vai ser o tempo que eu demoro para tentar ir em busca. Se eu consigo identificar que trago comigo este vício, essa chaga que é o orgulho, então se eu consigo identificar, eu sou orgulhoso. Já é um grande passo. Mas tem uma outra palavra que é extremamente importante nós observarmos. É eu estou orgulhoso. Há uma diferença. Eu sou ou eu estou? Neste momento, eu sou orgulhoso, mas eu também estou. Identifiquei o meu problema, eu não quero sê-lo mais. Então, o que eu vou fazer para trabalhar dentro de cada um esta chaga da humanidade? Por outro lado, quando ele vai falar sobre a humildade, também é uma conquista de que nós vamos realizando. Numa obra maravilhosa, eu já citei aqui, mas cabe novamente, chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele vai trabalhar sobre as potências da alma. Dentro dessas potências da alma, Leon Denis vai falar sobre o pensamento e a vontade. Se eu identifico as minhas mazelas, as minhas dificuldades, é um grande passo. Mas aí entra essa potência da alma, que vai trabalhar sobre as minhas dificuldades, esses vícios. Porque eu quero fazê-lo. Eu tenho vontade de fazê-lo. Eu posso pensar em mudança, mas se eu não tiver vontade, eu não vou conseguir. Eu preciso ter as duas coisas. Eu tenho que pensar, eu acreditar e fazer. Se eu vou conseguir, não sei. Só o tempo vai dizer. Mas eu preciso tomar a iniciativa de fazê-lo, porque é isso que impulsiona o espírito para a frente. Então, quando Cristo vai trazer nesta passagem este ensinamento, quando ele vai falar sobre o orgulho e a humildade, ele vai fortalecer a necessidade de nós observarmos a cada um, de nós olharmos para dentro de nós, de nós nos colocarmos como humilde, porque o humilde é aquele que encontrará o reino dos céus. O que é esse reino dos céus que o Cristo quis nos mostrar? Será que é uma cidade, algo material? O reino dos céus nada mais é de uma condição interior. É o nosso estado de paz. Encontrar o reino dos céus é eu me sentir bem. Como que eu vou me sentir bem? Procurando trabalhar essas minhas imperfeições, as dificuldades, sabendo, claro, que nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, que trazemos uma bagagem muito grande de experiências do passado, que nós erramos, mas que também acertamos, que já estamos nesse processo de crescimento. Então, alcançar esse reino dos céus, como a proposta do Cristo, os pobres, né, de espírito, ele não está falando dos que têm pouca inteligência. Não, ele está falando aqueles que se colocam
iguais aos outros, aqueles que olham o outro da mesma maneira, aqueles que sabem ouvir, aqueles que sabem falar. Porque estas pessoas, quando há a oportunidade, ela consegue refrear o seu orgulho, ela consegue ouvir, por mais que doa, machuca, mas vamos lá. Porque há uma vontade de mudar. Então, encontrar esse reino de Deus, essa felicidade, significa encontrar a paz íntima. Significa nós levarmos uma vida com mais cuidados. Para quê? Para que possamos observar aquilo que nós trazemos. 86 fotos. Então, até eu passar. Aquilo que nós estamos levando nessa mudança extremamente importante que devemos fazê-lo. Todos nós estamos com esse objetivo de mudanças. Agora, como que nós vamos encarar essa realidade? Nós já temos hoje condições de identificá-los. A nossa bagagem espiritual hoje já é muito melhor do que ontem. Então, hoje nós já identificamos quando fazemos algo, quando pensamos, quando agimos. Então, já significa de que este movimento já está dentro de mim. O que é necessário é que eu comece a colocá-lo como uma obrigação até. E mais uma vez, identificar de que nós erramos. Identificar que nós, neste processo de caminhar, ainda tropeçamos. Mas é importante observarmos que, após o tropeço, há a necessidade de levantarmos. Identificar por que eu tropecei. Qual é o obstáculo no caminho? E o que é que eu posso fazer para que não caia novamente. Esse é o grande ensinamento que o Cristo quis nos dizer. Além do ensinamento do Cristo nas bem-aventuranças, então ele trouxe bem-aventurados, mas em outras diversas passagens, em outros diversos momentos, não ali mais no monte, mas exemplificando em situações diferentes, ele vai reforçar esses ensinamentos. É perguntado para o Cristo em uma determinada oportunidade, mas o que é que eu devo fazer para ser o maior no reino de Deus? E a resposta dele, então ele aproveita mais uma vez e fala de que para que possa ser o maior no reino de Deus, é necessário que se assemelhe a uma criança. Então ele pega uma criança, põe no colo e diz, para ser o maior no reino de Deus, é necessário que se assemelhe a uma criança. Ele não está dizendo seja igual, uma cópia. Não. Ele está dizendo no sentido de sentimento. A pureza de coração de uma criança. Haja como uma criança na sua pureza mais profunda. A criança, ela não tem maldade, ela não tem ódio, ela não é preconceituosa. O que faz ela agir assim somos nós, os adultos que convivem com ela, os pais, os cuidadores, a sociedade. Porque a criança é uma parabólica. Ela pode estar brincando longe, você fala algo, a bichinha pega. Se você faz, mais ainda porque você está exemplificando. Então ela aprende a fazer. Claro, volto mais uma vez, um outro fator extremamente importante. Falei que nós somos espíritos imortais. Que nós, por um mecanismo de justiça divina, reencarnamos. E daí, neste processo reencarnatório, no convívio, aquela família, naquela sociedade, naquele ambiente, eu vou angariando oportunidades de aprendizado. Com isso,
trago na minha bagagem todas essas experiências. Então a criança traz e apresenta, muitas vezes, características que ela traz do passado. Cabe aí, então, neste caso, aos pais, aos cuidadores, em observar aquelas características, tentar corrigir. Para que ela não desenvolva, para que ela não coloque mais tarde as ações de que ela estava mostrando. Porque diz a literatura que mais ou menos até os 7 anos, aí onde está esse processo de formação, esse processo para se completar a reencarnação, aonde o espírito fica mais próximo, é onde nós temos as condições de trabalhar para que possamos corrigir aquele espírito que está ali. Porque se nós não fizermos, mais tarde nós poderemos nos... como é que fugiu a palavra agora? Nos arrependermos, né? Com 13, 14 anos, deu pai, eu não posso com essa criatura. Mas quando tinha a oportunidade de ajustá-lo, não o fez. Porque é do espírito. Nós trazemos essas bagagens. Então, cabe a nós corrigir essas ações, esses atos. Então, este reino dos céus, como nos propõe, é justamente essa condição. Trabalharmos essa paz interior dentro de cada um de nós. Identificarmos quais são as nossas dificuldades. Para que, principalmente no momento certo, possamos colocá-la em prática. As qualidades morais, todos nós temos qualidades morais. Precisamos muito ajustar, mas nós temos já muitas qualidades morais. Essas qualidades morais são forças vivas que impulsionam o espírito para a frente. Quanta coisa hoje que nós já observamos, que no passado para nós era normal e hoje nós já achamos um absurdo. Infelizmente ainda muitas pessoas agridem, muitas pessoas provocam os conflitos que nós estamos vendo hoje. Mas a grande maioria já consegue refrear, por mais que às vezes pense, que vontade de dar um safanão, mas já não o faz. Já há um controle, já é um esforço de não fazê-lo. Vai chegar a um determinado ponto que nem pensar mais isso vai pensar, porque há essa mudança, há essa necessidade de buscarmos essa melhoria interna em cada um de nós. E isso todos nós vamos conseguir. Numa outra passagem também interessante, num sábado, Cristo então é convidado a jantar na casa de um fariseu. E ele vai então, e ali nas bodas, ele observa de que muitos dos convidados que chegam à casa procuram se adiantar aos outros e sentam na primeira fila. Então Cristo fica observando e aproveita mais uma vez a oportunidade de ensinar. E fala de que quando fores convidado às bodas e você se antecipar e sentar primeiro, tome cuidado para que, caso tenha alguém convidado pelo anfitrião, não possa ser chamado a atenção, para que dê o lugar para esse convidado. E você se envergonhe de ter que sair da frente e ir ao fundo. Cristo ainda complementa. Mas, ao ser convidado às bodas, sente-se atrás. E lá então, quando o anfitrião adentrar, chegar à frente, olhar ao fundo e vê-lo, e com sorriso, com alegria, meu amigo, sente-se aqui à frente. Então ele faz mais uma passagem belíssima, quando ele vai dizer de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Colocando mais uma vez aí a humildade à frente desse mecanismo de ensinamento.
Ele aproveita, quando vai falar também do orgulho, ele vai dizer de que o orgulhoso não aceitaria jamais ser chamado a atenção. O orgulhoso não aceita, inclusive, nem a presença divina. Ele acha que ele sabe mais, ele é o melhor, ele é o maior. Então o orgulho justamente vem neste princípio para que coloque mecanismos para que nós possamos ir modificando a nossa maneira de ser, de agir. Porque mais cedo ou mais tarde nós seremos chamados pela consciência. É a consciência que vai nos cobrar o tempo que nós demoramos para essa mudança, para essa transformação. Então, quando nós pegamos esse ensinamento que está lá no Evangelho de Mateus, onde ele reforça mais uma vez de que o reino é para aqueles que são os simples, que são os humildes. Pensemos na necessidade que todos nós temos de olharmos para o nosso íntimo, para identificarmos quais são as nossas dificuldades e com humildade que possamos trabalhar para que não repitamos os atos, as ações, principalmente quando envolve o orgulho. Então, esse saber do Espírito nos dá a oportunidade. E a doutrina espírita, justamente, ela vem mostrar isso, esse saber do Espírito. Mostrar que todos nós somos simples e ignorantes, que nós temos um mecanismo que nos ajuda a perceber isso, que é através da reencarnação. Então, se eu entendo da reencarnação, eu percebo de que hoje eu estou numa condição social, financeira, intelectual, mas amanhã, numa próxima reencarnação, eu posso estar numa outra condição. E aí então nós vamos pegar a passagem do Cristo, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, e conseguimos fazer essa contraposição. Hoje eu estou grande, ou eu sou grande, mas amanhã, por uma necessidade do Espírito, eu posso estar pequeno. Não como desmérito, mas como uma necessidade de aprendizado. Fui orgulhoso, hoje eu passo por dificuldades para aprender. Não é castigo divino, mas é oportunidade de aprendizado. Porque tudo na vida é um aprendizado. Nós estamos na melhor escola que nós poderíamos escolher, a escola da vida. Nós estamos com os melhores professores, nós estamos com os melhores alunos, nós estamos numa família, com aqueles nas quais nós temos as condições e necessitamos deles para que juntos possamos crescer, aprender, modificar. Não é ao acaso que nós estamos juntos. Não vai ser ao acaso que numa outra reencarnação, mas talvez em situações opostas, contrárias, novamente nós estejamos juntos. Para quê? Juntos, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, possamos crescer e aprender. Então, que esta oportunidade que todos nós temos, possamos fazê-la da melhor maneira possível. Trabalhar esse interior. Buscar essas transformações necessárias. Mais uma vez, evidenciando que temos as nossas dificuldades. Porém, que isso não é impedimento. Que isso não vai fazer com que nós não cresçamos. Ele pode atrasar, mas jamais vai deixar-nos na condição que nós estamos. Vai depender muito do esforço, da dedicação de cada um de todos nós. Então, que essa escola da vida, que esse momento possa ser uma grande oportunidade para que possamos, como nessa bem-aventurança que o Cristo nos trouxe,
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles adentrarão o reino dos céus. Que esta oportunidade fortaleça os nossos espíritos, para que não deixemos passar justamente a oportunidade, mas que possamos aprender com ela. Que Jesus fortaleça a todos nós e mostrar, principalmente, quando ele vai falar numa mensagem belíssima, que ele vai dizer assim que a vida é essencialmente uma escola. E só cresce nesta escola aquele que combate o seu orgulho e o substitui pela qualidade indispensável. Desculpa, é Emmanuel que está falando. Então a vida é essencialmente uma escola e só cresce nesta escola aquele que combate o seu orgulho e o substitui pela qualidade indispensável ao aprendizado, que é fazer ao próximo o que deseja para si mesmo. Então quando nós conseguirmos olhar ao outro como gostaríamos que o outro nos olhasse, nós vamos então dar o primeiro passo para essa transformação. Darmos o primeiro passo para essa mudança tão necessária que precisamos fazê-lo. Então, muita paz a todos nós e que o Cristo possa fortalecer os nossos corações, principalmente nos dando força, coragem, bom ânimo para seguirmos em frente neste propósito. Então nós vamos fazer a nossa prece final e eu vou ler essa prece. Ela foi extraída do livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e essa prece tem o nome de Prece dos Aflitos e Agonizantes. E com ela então, daí nós encerramos e na sequência nós passaremos ao passe. Então, ainda com os nossos pensamentos elevados, oremos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tenebrosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Muita paz a todos.